Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso IFMcast com mais um episódio incrível, recebendo hoje mais uma vez um cliente da IFM, um grande cliente do setor agrícola, e hoje também com um formato diferente. Além deste grande cliente da área agrícola, que eu já vou falar quem é, com dois especialistas da IFM, um no setor de mobile, que também atende o setor agrícola, e o outro responsável pela área de agrícola da IFM. Então, essa empresa que está revolucionando o mercado com soluções inovadoras para controle de insumos e agricultura de precisão se chama Alagro. Eu tenho aqui hoje o sócio fundador da empresa, que é o André Pregnaca. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por vir de Lençóis Paulista aqui para São Paulo para participar com a gente. É um prazer, uma honra ter você aqui com a gente nesse IFMcast. Opa, boa tarde. Muito obrigado a vocês pela recepção. Vai ser bem bacana bater esse papo aqui, falar um pouco de agricultura de precisão, falar um pouco das usabilidades, dos equipamentos da IFM. Então, um prazer estar aqui hoje. Obrigado a você. Temos aqui também meu querido João Kobuchevski. Já fizemos um IFMcast juntos sobre a área de mobile. João, obrigado pela sua presença, bem-vindo. Vamos falar hoje sobre esse setor agrícola, a importância aí desse trabalho que a IFM tem feito aí com a Alagro. Obrigado pela presença. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Obrigado, André, pela participação nesse podcast. E essa é a ideia, né? A gente falar hoje sobre agricultura, falar sobre soluções da IFM para esse importante mercado no Brasil, né? E o outro especialista que está ali, ainda não está aparecendo, mas virá em breve, que é o Thiago Piscin, que é o especialista da IFM para o mercado agrícola. Ele vai vir em instantes para cá participar com a gente, já participou de 2 episódios conosco, já o Piscin vem também a participar conosco. Mas dando sequência aqui, inicialmente com o André e com o João. André, eu queria que você falasse primeiro quem é o André Pregnaca, como é que você, um pouquinho da sua trajetória, como é que você, da sua formação, até você fundar a Alagro, por favor. Exato. Bom, sou André Pregnaca, eu venho do mercado agrícola, focado no mercado de cana, trabalhei 16 safras em cana e boa parte dessa minha trajetória em usinas foi trabalhando com topografia e tecnologia agrícola. Certo. Então, eu venho desse segmento fantástico dentro das empresas agrícolas. Trabalho com tecnologia agrícola, agricultura de precisão, que a gente fala, desde 2008, tá? E trazendo inovações sempre para o mercado agrícola em geral, né? Lógico, quando trabalhando em usinas dentro do mercado canavieiro, que é um dos grandes setores que a gente trabalha. Sou técnico agrimensor, engenheiro agrônomo, tá? Vim estudando bastante sobre agricultura durante todo esse tempo, até chegar um momento em 2017 que tecnologia agrícola vinha avançando muito dentro do setor agrícola e enxerguei várias oportunidades no mercado. A gente avaliava muitos equipamentos que vinham de N fornecedores e fabricantes. A gente testava muito equipamento, dava muita opinião sobre os desenvolvimentos dos fornecedores. Um momento que não tão diferente de hoje, mas que também faltava muita mão de obra, e principalmente mão de obra especializada. Imagina. E dentro de usina a gente foi se especializando cada vez mais na aplicabilidade da tecnologia. Então, em 2017 eu decido sair da usina e montar a Alagro Tecnologia Agrícola. Você era da usina? Sim, funcionário, CLT na usina. Tá. Era supervisor de tecnologia agrícola. Certo. Meu último cargo lá. Tá. Então a gente fala que hoje a Alagro ela é baseada na experiência e na visão do usuário de tecnologia agrícola. Certo. Nós não somos somente uma revenda de tecnologia agrícola, tá, e que não tem essa visão de usabilidade dos sistemas. Entendi. Então, esse é um grande pilar nosso lá. Uhum. É realmente enxergar a tecnologia da usabilidade para fora, né? Como isso pode fazer bem para a agricultura. Tá. E qual a aplicabilidade.
Então a gente busca tecnologias que realmente sejam aplicáveis e traga retorno para o bolso do produtor. Entendi. Né? E aí você fundou a Alagro em 2017, saiu como colaborador e resolveu fundar a Alagro. Exato. E me conta um pouquinho o que é a Alagro hoje. Eu li nas suas redes sociais, aliás, para quem puder depois acompanhar o trabalho da Alagro, eu acompanho no LinkedIn lá e vi várias postagens que você fez sobre a Alagro, as aplicações. E uma das coisas que me chamou a atenção, um dos vídeos que eu vi, é você falando sobre um momento, uma inflexão da Alagro que começou em 2023. Sim. Né, que você, uma sede nova, mudou um pouco a marca. Conta um pouquinho, por favor, dessa mudança e desse momento, por gentileza. Exato. Bom, como toda empresa, não nasce grande. A gente nasceu pequenininho, sendo o único e exclusivo funcionário da Alagro lá em 2017. E a partir daí, o início era realmente uma empresa de prestação de serviço, de assistência técnica, de consultoria, e treinamentos sobre multimarcas, sobre todas as tecnologias disponíveis no mercado, aquilo que era o meu know-how. Com foco no setor canavieiro ou geral? Não, geral. Tá. Geral. As tecnologias são comuns, tá? Para ambos os segmentos, seja floresta, que hoje a gente trabalha muito bem, seja produção de grãos, soja, milho, todos os cereais ou cana. Então, em termos de equipamento, são as mesmas soluções. Então, a partir daí a gente foi elevando. Só que, ao longo do tempo, nos faltava muito equipamento e faltava muito componentes, principalmente. A gente encontrava as máquinas no campo, mas não tinha os componentes. E vim crescendo passo a passo, até chegar em 2023, onde a gente realmente se consolida no mercado, monta uma estrutura física adequada para atender nossos clientes. Hoje a Alagro está com aproximadamente 20 colaboradores, então a gente veio crescendo e mudando. E lá em 2023 foi esse momento que a gente realmente dá um pulo de investimento, de time. A gente passou por o ano de 2023, foi um ano de muito investimento em pessoas dentro da Alagro, para formar um time cada vez mais alinhado com o que a gente tem de diretriz e atender o nosso cliente da melhor forma. E também aconteceu algumas mudanças de marcas que a gente representava. A gente veio buscando algumas outras marcas para serem complementares àquilo que a gente já fazia. Então, a gente representa várias empresas, várias fabricantes hoje de tecnologia agrícola. E também a gente começa a desenvolver alguns sistemas próprios, né? Que é aí onde a gente também tem essa parceria junto com a IFM no desenvolvimento de equipamentos. Então, esse segmento é um segmento que nós estamos avançando, que é o segmento do desenvolvimento de produtos próprios, mas é o embrião lá de 2023 da transformação, da mudança e de avanço tecnológico. Legal. E essa nova marca da Alagro tem a ver com esse momento? Essa nova identidade de marca? Sim, a gente fez um rebrand, né, da nossa marca. Legal. E mudou nossa logo e um marketing mais estruturado, sendo mais comunicativo com os nossos clientes e tudo mais, né? Então, em 2023 também teve esse rebrand de marca. Legal. E vamos falar já dessa parceria com a IFM, que é super importante. Mas uma coisa que me chama a atenção é que você começou com uma revenda, apesar do seu expertise, seu know-how aí no mercado, você é um cara do campo, é um cara que conhece bem a aplicação, né? E aí você fundou a empresa com uma parte de consultoria, treinamentos e revenda. E aí você falou que está começando cada vez mais a colocar na sua empresa, cada vez mais desenvolvimento e buscando sempre a tecnologia. Eu sou um cara da indústria, eu não sou um cara do campo. Sim, né? sim. Eu trabalho há anos com indústria e a gente fala muito hoje da indústria 4.0, certo? A gente sabe que a agricultura, o Brasil é um país que é uma referência aí no mundo, né? Eu queria que você me confirmasse se é isso mesmo. E eu ouço falar muito, André, sobre o termo agricultura de precisão. Então eu queria que você, por gentileza, depois eu vou até pedir para o João dar o pitaco dele também, né, nesse sentido, sobre como é que a IFM vê isso, mas eu queria que você falasse para o nosso público aqui sobre esse termo, o que é, de fato, agricultura de precisão, como é que o Brasil está como é que nós estamos posicionados
e quais são os benefícios para os agricultores? Legal. Bom, o termo agricultura de precisão, na verdade, ele é um conceito agronômico. Certo. Né? Um conceito de como se tratar agronomicamente o solo, a planta, como nutrir agronomicamente. Tá? É que, ao mesmo tempo, a gente também exporta essa nomenclatura de agricultura de precisão para as máquinas e equipamentos. Porque são máquinas e equipamentos capazes de transformar aquele método agronômico em factível no campo. Certo. Né? Então, a agricultura de precisão nada mais é do que eu olhar a minha lavoura, olhar o meu solo, metro a metro, e saber o que ele precisa lá. Numa calagem, de uma gessagem, de um nutriente ou de um defensivo agrícola, e conseguir aplicar aquilo que eu preciso metro a metro, né? Planta a planta, e ser mais assertivo. Tá? Então, separando, então a agricultura de precisão é uma metodologia agronômica. Mas as máquinas, e aí a gente vem com as máquinas digitais, tecnológicas e tudo mais, é o que faz isso ser possível em larga escala. Né? Faz eu poder ir lá no campo, analisar um solo e gerar um mapa, que a gente chama de mapa de taxa variável, né? Mapa de dosagem, e imputar dentro de uma máquina e que ele faça a aplicação e a correção da forma que foi preconizado pelo agrônomo lá atrás. Né? Então, transcrevendo tudo aquilo que eu receitei via um mapa, né, com as suas geocoordenadas, com as localizações, e acertar as doses de cada insumo, de cada defensivo agrícola, em cima daquela área que foi preconizada, ou daquela planta em específica. Então, esse momento revolucionário do mercado, que a gente sai de uma agricultura convencional para a agricultura de precisão, né? Hoje tem alguns outros termos utilizados, como agricultura digital, agricultura 4.0 como na indústria, tudo mais, mas via de regra tudo agricultura de precisão, que é exatamente o mercado que a gente está inserido, é poder transformar isso de uma forma que eu consiga ter escala e padrão. O mesmo sonho que você tem lá na indústria 4.0, de que realmente eu controle e tenha as dosagens aplicadas de forma correta e sem nenhum erro ou desvio, é isso que a gente busca fazer com cada implemento agrícola. Para que cada implemento agrícola tenha a inteligência e o potencial de uma indústria. Então, se eu preciso aplicar 100 litros por hectare de um fertilizante X, independente da velocidade de deslocamento, independente da ação da máquina em si, o meu implemento ele vai garantir que eu aplique isso linearmente de forma correta. Então, as empresas de agricultura de precisão, os fabricantes de tecnologia, vêm buscando isso. Então, transformando cada implemento, cada simples operação numa big indústria que faça suas dosagens corretas e entregue lá no ponto para o produtor rural realmente a dosagem que ele precisava para aquela planta. É dar comida realmente igual para todo mundo. Entendi. Né? Não, adorei a sua analogia aí, né? Eu costumo da indústria, né? Na hora que você fala da indústria 4.0, eu consigo otimização de processo, eficiência, redução de custos, né? E aí, João, de novo, né? Bem-vindo. Como é que você enxerga aí essa questão da agricultura de precisão? Como é que a IFM tem visto isso? Você que trabalha com as máquinas móveis, tanto na área de mineração, mas também na agricultura, como é que você pode complementar aí, dar um pitaco aí nessa aula? Nessa aula que nós estamos tendo aqui com o André. Praticamente bem colocado, André. Obrigado pelo detalhamento, né, do ponto de vista agrícola e de um agrônomo, né? E eu acho que o André foi bem pontual, né? Porque o agrônomo ele coloca a necessidade, né? E como executar isso, né? Aí que entra a tecnologia, né? Aí que entra a empresa como a IFM para entregar soluções de controle, né? Porque você vai precisar controlar a dosagem de uma semente, né? O distanciamento da semente é importante de uma para outra, né? E quem definiu isso? Foi o agrônomo. Né? Então, a gente precisa da tecnologia para manter o mais perfeito possível a distância de uma semente para outra. A dosagem do fertilizante, por exemplo, né?
seja ele sólido ou líquido, né? Então você vai ter que controlar uma dosagem, um fluxo, né? Então aí onde entra produtos da IFM, né? A expertise da IFM, né? Com tecnologia para executar essa precisão, né? Daí que vem a eletrônica de precisão. Tá. E não é só isso, você precisa de um produto que suporte, né? A situação ali, né? Um grau de proteção IP67, né? Você tem temperatura, você tem chuva, você tem o próprio ataque químico, né? do produto, vibrações, né? Então você tem uma série de fatores, né? Não só da necessidade do agrônomo, né? Para se preocupar, né? E aí entra a expertise também da FM com produtos robustos, e outra coisa importante que o André pode confirmar, confiabilidade, né? Você tem espaços, né? Você tem, vamos dizer, janelas de tempo para fazer um plantio ou para fazer uma colheita. Então é importantíssimo que o seu produto ou a máquina seja confiável. Ela tem que atuar naquele momento exato, nem um dia a mais, nem um dia a menos, né? Então é onde entra a IFM com soluções, com produtos, né? Que a gente vai comentar nesse podcast. E na indústria, continuando com a analogia, a gente coleta os dados. Tudo tem com os dados, né? Para que a gente possa fazer Você tem os sensores, IoT, joga na nuvem, faz a análise, de repente você coloca uma IA lá para você fazer uma manutenção preventiva. Isso também é possível no campo, essa parte de coleta de dados, já se usa a IA hoje. Como é que funciona? Vocês têm essa... Isso acontece e a IFM ela tem um papel importante por causa da aquisição de dados, né? Para que você tenha uma IA, uma tratativa, né? uma inteligência posteriormente, a primeira coisa que você tem que fazer é a captação de informações, né? Onde entram os sensores da IFM para aquisitar essas informações, né? Onde entram os CLPs, as HMs, controladores de displays para aquisitar, armazenar esses dados, né? E aí com esses dados aquisitados, né? Onde entra a IA para fazer o processamento, a análise desses dados, né? Automatização da tomada de decisão, né, André? Isso que é o 4.0, né? Exato. E olhando para a parte agrícola, né? A tomada de decisão ela tem que ser em tempo real dentro das máquinas. Sim. E nem sempre sendo analisado de fora, né? Então o que a gente precisa de fato são sensores de feedback informando que está certo ou errado das dosagens, elas sendo corrigidas em tempo real. Perfeito. Né? Como o João citou, né? As sementes têm um espaçamento correto, profundidade correta. Lembrando, são seres vivos. As plantas são seres vivos. Então, cada planta precisa de uma forma de um tratamento adequado. E as máquinas com inteligência, que a gente fala de inteligência em si com tecnologia, são cada vez mais presentes e necessárias. Sim. Sem essa precisão adequada, não que eu não tenha produção, mas eu não vou chegar no ápice de produção que a gente deseja, né? O Brasil é o celeiro do mundo para a produção de alimentos. Sim. Então a gente tem que realmente buscar cada vez maior performance da planta para produzir mais. E só com tecnologia para isso, né? Sem falar que nós estamos um passo dos equipamentos autônomos, totalmente autônomos. Né? Mais para frente a gente vai falar sobre um deles. Sim, antes de pegar esse teu gancho, como é que está o Brasil aí na agricultura de precisão? Como é que você enxerga o país aí? Como é que é a sua opinião a respeito disso? Como é que nós estamos posicionados? Hoje aqui no Brasil a gente utiliza bastante, a gente tem uma certa adesão, ainda está longe do ideal. Tá. Né? A gente enxerga que os grandes grupos aderem 100%. Né, as várias tecnologias, mas o pequeno, médio produtor já é mais moderado com relação à adoção. Tá. Então, acho que a gente tem muito caminho ainda para avançar. Mas eu enxergo, trazendo de novo para a indústria, né, é a mesma coisa da indústria 4.0. As pequenas e médias estão ainda aquém, mas é um grande oceano azul. Sim. Para empresas como a Lago, para a IFM, eu enxergo o copo meio cheio. Exato. Já que tem um grande campo para se investir, empresas como a Lago, né, como a IFM... Eu falo que trabalho não vai faltar. Exatamente. De forma nenhuma. Tem muito terreno para capinar ainda, com certeza, né? A adesão ela é um pouco mais lenta, tá, mas ela se faz necessário, principalmente pela mão de obra que nós temos hoje.
Entendi. Então, os sistemas são complementares e auxiliares para que a gente tenha desempenho. Entendi. Então, vai acontecer. É necessário um tempo para absorver também a tecnologia de adaptação, né? Por isso que um episódio como esse, a sua participação com um homem do agronegócio, o André, é fundamental, porque é uma maneira da gente poder educar o mercado. Imagina um podcast como esse, né, com tanta informação que você traz aí, vai para o mercado, né? Eles vão começando a entender, né, como é que funciona. Muito legal. Bom, mas aí indo para os equipamentos que você falou, um dos carros-chefe aí da Alagro são a parte tecnológica, né, mas são os drones agrícolas, né, que vocês têm aí realmente um domínio muito grande dessa tecnologia e trabalham fortemente com isso. Como é que os drones hoje na agricultura, ou os drones agrícolas, né, se tornaram uma solução? Como é que você está vendo isso? Como é que vocês trabalham isso no mercado? E quais são os principais benefícios? Bom, primeiro, já se perdeu esse medo, né? E segundo, como é que vocês trabalham e quais são os principais benefícios dos drones na produção agrícola? Legal. Bom, para mim os drones agrícolas hoje, principalmente os drones de pulverização, eles são a primeira grande inserção de máquinas autônomas dentro das lavouras. Só um parênteses. Drones para pulverização. Para pulverização. Tá. Exato. Pulverização, se você quiser explicar aqui, Sim. Por gentileza. São os drones utilizados na pulverização de inseticidas, fungicidas, produtos biológicos, nutricionais, foliares e tudo mais. Tem possibilidades também de aplicação de sólidos, né? Então, distribuição de adubos e outros defensivos agrícolas aí. Tá. Então, num geral, a gente nunca pode falar que ele vai substituir os autopropelidos, que são os grandes pulverizadores, mas sim é uma máquina, uma ferramenta que tem sido muito complementar à pulverização. Então, hoje, como eu falei, uma das primeiras tecnologias de fato autônomas no mercado agrícola, né? Então, basicamente, você vai lá, dá a rotina para o drone do que ele vai fazer, cria a rota que ele vai trabalhar, aperta o play, ele vai lá, faz o voo, faz a pulverização e volta para o local de partida, né? Ali é feito a troca das baterias, é recarregado, né? Colocado mais produto dentro dele e continua. Aperta o play de novo, ele vai lá e complementa. Da onde ele parou, ele continua novamente aquela missão que foi criada. Nós temos um operador no drone, né, um operador, um auxiliar, tudo mais, mas todo o trajeto de aplicação de um drone agrícola hoje, ele é feito totalmente autônomo, né? O operador não está com o controle na mão, ele está lá olhando e analisando o que o drone está fazendo, acompanhando o seu trajeto, servindo muito mais para que, se ele tiver um problema de emergência, uma falta de conexão, pode perder uma conexão controle drone e ele precisa intervir nisso e tudo mais, mas a rota e a aplicação é totalmente autônoma. Tá. Então, uma grande máquina, uma grande ferramenta que já passou e transpôs o início da fase, que sempre é aquele início daquela moda, legal, bacana, e de fato virou uma ferramenta muito utilizada hoje, né? Uhum. Então, uma ferramenta que tem altos desempenhos, trazendo bons resultados, porém uma aplicação muito técnica. Agronomicamente falando, uma aplicação muito técnica. Como assim muito técnica? O nível de quantidade de calda aplicado, ele é muito menor do que eu aplico num autopropelido. Tá. Um autopropelido, geralmente, a gente trabalha com 150 litros por hectare. Tá. Ou seja, a gente coloca muito mais água dentro do autopropelido do que dentro do drone, que eu aplico 10 litros por hectare. Então, as condições climáticas de temperatura, umidade relativa do ar e vento, que tem que ser muito respeitado em qualquer pulverização, no drone, como no avião agrícola, ela é muito mais sensível. Certo. Então eu tenho que voar na hora certa, não posso deixar a temperatura extrapolar os meus limites, a umidade relativa do ar, porque senão eu perco o produto pro meio e não chega na planta. Porque ele é mais concentrado também, né? Sim. Mas o grande perigo é eu não acertar meu alvo. Tá. Seja o inseto, o fungo que eu quero combater ou a planta que eu quero nutrir. Então, ela é muito mais técnica por isso. Então,
Então a gente tem que respeitar muito mais as condições, ou seja, a janela de aplicação é menor. Entendi. É menor. Entendi. Pessoal, vocês viram aqui como num passe de mágica saiu o João, veio o Thiago Piscin. Eu falei no início aqui nos bastidores que o Thiago estava participando com a gente, né, junto com o André. Thiago, mais uma vez, seja bem-vindo, obrigado pela participação e vamos continuar aqui esse bate-papo agradável, essa aula aqui com o André. Isso aí, bem? Eu vou tentar manter o nível aqui, viu, pessoal, porque tá meio alto. Obrigado pela presença aí, Thiago. André, continuando aqui as perguntas, as dúvidas, você falou do drone como uma tecnologia, uma aplicação interessante. Eu queria agora entender melhor como é que funciona esse drone na agricultura. Então a gente sabe que a pulverização é fundamental para o sucesso da lavoura, essa precisão aí no processo de pulverização. Me corrija se estiver errado. Exato. Como é que esses drones, que você falou tão bem, explicou tão bem, estão ajudando os produtores a serem mais eficientes, né, na produção, até na questão de otimização ou dos processos, na questão aí de utilizar os insumos de forma mais racional, como insumos em geral, água e outros benefícios. Por favor, dá uma explicação para a gente como é que isso funciona na agricultura, especificamente, por gentileza. Sim, vamos lá. Bom, a gente falou sobre o drone à máquina em si, né, que é um robô que está sendo cada vez mais inserido e um equipamento autônomo cada vez mais inserido. Mas a vantagem agronômica dele, de fato, né, como eu citei anteriormente, ele é um complemento ao parque de máquinas do produtor. É um complemento. É um complemento, né? Uhum. Então não vou trocar um autopropelido por um drone. Mas eu vou fazer que o drone seja um complemento ao autopropelido. Então tem algumas vantagens. Por exemplo, o drone ele não traz amassamento da lavoura. Então o autopropelido, para caminhar e pulverizar, ele tem que pisar a lavoura. O drone está voando ali. O drone ele não pisa o solo. Sim, então ele traz essa redução ligada diretamente à produtividade, né? A área amassada não produz, então o drone não amassa nada a lavoura. A aplicação do drone, por conta das hélices, ela cria um vórtex ali que faz com que as gotas penetrem mais a lavoura. Então, lavouras fechadas, um pouco mais, já num estágio mais final, principalmente de grãos, esse vórtex das hélices, ou seja, a hora que você passa com o drone, toda aquela lavoura se movimenta, faz com que as gotas tenham uma penetração forçada e entre e pegue aquela praga lá de baixo, aquele fungo de bacheiro, aquele percevejo que está pro lado de baixo da folha, escondido. Então, ele tem essa eficiência. Então, o produtor hoje consegue resultados muito elevados utilizando drone. Como eu falei, uma aplicação mais técnica, mais cuidadosa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas ele traz essa possibilidade. Além de ser também uma ferramenta que é acessível ao produtor, né, em termos financeiros, né? Eu ia perguntar isso para você, como é que é o... Exato. É muito complexo o produtor, por exemplo, comprar um avião para pulverizar. A gente traz as duas aplicações como mais ou menos no mesmo patamar. A aviação agrícola com o drone, em termos de entrega, né? Mas ter uma aeronave e um piloto para isso... para o pequeno e médio produtor é impossível. Entendi. O drone não, o drone é totalmente acessível. Tá. Né? As capacitações exigem, a legislação está aí para proteger também e que tenha criteriodicidade nas aplicações. Então tudo tem que ser, cada piloto tem que ser documentado, habilitado para tal, mas é muito mais acessível do que uma habilitação para um piloto agrícola. Tá. Né? Então ele tem esse equilíbrio financeiro também, trazendo o drone como uma ferramenta mais acessível no mercado. É o futuro, então. É o presente e o futuro. É o hoje, né? Tá. O hoje, não dá nem para falar de futuro. Bom, agora eu queria, acho que eu te perguntei aqui nos bastidores, eu queria que você falasse aqui pra gente o que te levou a procurar a IFM, né? Como é que foi, hoje está aqui, né, gravando com a gente esse podcast, sim, é um cliente da IFM, a gente vai entrar depois um pouco na parte técnica, ajudando aqui meu amigo Piscin vai ajudar aqui a gente, falar um pouco da solução, mas como é que você conheceu a IFM, por que você procurou a IFM? A IFM começou a gente procurando algumas peças de reposição. Consegui achar o contato do Piscin, liguei para ele e a gente buscando algumas peças de reposição que já existiam no mercado e que a gente precisava
ter acesso para repor no nosso cliente. Tá. Então, por aí começou. E aí vem as conversas dentro do nosso escritório, né? Vamos desenvolver coisa nova, a IFM tem uma bagagem legal, pode te suportar e ajudar aqui no desenvolvimento. Temos que criar... a gente sempre fala que, por mais que a gente tenha bons equipamentos no campo, mas sempre a gente precisa de alguma personalização. Algo mais local, mais regionalizado, algumas interfaces mais limpas e fáceis do produtor entender lá no campo. Então, é em cima disso que... Bom, pontuando bem, né? A gente começou com peças de reposição e aí veio tendo os insights dentro da empresa, do que a gente podia desenvolver. Nós estamos com esse segmento novo de desenvolvimento de equipamentos lá. E aí nas conversas com o Psim, o João também sempre junto aí, a gente vai fazendo e criando um pouco das soluções. Bacana. E aí, Psim, eu queria que você comentasse pra gente, né? Essa questão que o André falou aí do desenvolvimento, como é que a IFM tem contribuído com isso? Especialmente a gente falou muito sobre essa aplicação de drones e tem uma parte específica aí da questão dos drones, que é a questão do misturador de caudas, né? Que depois que você falasse, comentasse, o próprio André pode dar um pitaco também, o que é esse misturador de caudas, né? E como é que a IFM está contribuindo nesse desenvolvimento, nessa tropicalização, vamos dizer assim, dessa solução da Alagro. Tem até aqui uns equipamentos, né? Então fique à vontade, por favor, para explicar aqui para o nosso público, por gentileza. De novo aí pelo convite de vir até São Paulo e participar do nosso podcast. Bom, surgiu essa demanda, né, com o André, onde nós precisaríamos fazer um controle, uma automação, né, numa máquina que vai suprir, né, a substância, fazer a mistura da substância que vai no drone, né? Certo. E fazer o abastecimento, tá? Começou de uma forma bem tranquila, na questão de apenas nós termos um sinal de abasteça ou não, né? E aí, conforme a gente foi desenvolvendo esse projeto, conversando um pouco com o André, nós fomos criando outras demandas, tá? E ainda mais demandas que estão para vir, né? Pode cortar, só para o pessoal entender aqui. Então você tem o drone vai pulverizar a lavoura lá, fazer, certo? Esse drone vai voar e aí dentro desse drone, junto vai, como você falou lá, a cauda, que pode ser um inseticida, pode ser um fertilizante. E aí você precisa desenvolver a aplicação para esse reabastecimento. Desculpa te cortar. E aí é isso que nós chamamos de misturador de caudas. Né? As caudas são os fertilizantes, são os defensivos agrícolas, os inseticidas, certo? E qual que era o desafio? E aonde que entrou a IFM? Por favor. Tá. Bom, então, assim, o desafio foi a gente elaborar um software, tá? Para colocar nessa máquina que no passado, né, era muito manual, tá? Então foi uma lembrando que os abastecimentos são feitos até com balde hoje ainda, né? Exato. bem tupiniquim ainda. Então uma coisa bem manual, né? Tá. E aí, poxa, não faz muito sentido você ter um drone, uma coisa extremamente autônoma, tá? E aí você vai continuar abastecendo com o balde? Entendi. Não faz sentido. Então a Alagro ela veio com esse desafio, tá, de colocarmos um sistema de automação que pudesse, né, ajudar o pessoal no campo a fazer esse reabastecimento dos drones. Tá. Então a nossa primeira versão do software até, né, foi uma coisa bem manual, um liga e desliga, apenas com um valor ali de vazão. E depois houve a necessidade, né, de adicionar a leitura da vazão e também um set point, né? Então não é somente um liga e desliga, e sim um set point de vazão. Então eu quero colocar 100 litros dessa substância no drone. Tá. O André comentou também antes aqui nos bastidores que muitos produtos são homogenizados em água, né? Sim, tem que saber qual que é o tipo, a dosagem. E aí ajuda também na questão de colocar o tipo de medir, né? Qual a dosagem de... É isso, né? Vai ser colocado em cada
Exato. fórmula? Assim, a ideia nossa é que a gente consiga trazer uma cauda homogênea. Tá, Eu preciso lá pegar um receituário agronômico, certo. que ele pode estar junto, por exemplo, um inseticida e um nutricional, né? Um produto. Então vou aplicar um produto lá para combater um inseto, mas também junto nesse mesmo voo eu vou colocar também já um produto nutricional foliar para que faça o complemento nutricional da planta. Certo. E eu preciso que essa cauda esteja homogênea para ir para o tanque. Entendi. Então a gente nunca vai aplicar uma cauda pura, a gente sempre vai aplicar produtos diluído em água para levar essa cauda que a gente chama diretamente ao implemento. Então a precisão disso para levar para o drone é muito importante. E dentro desse equipamento que a gente desenvolveu, do misturador, a gente controla não só também o abastecimento, como a agitação, né? Que é muito importante. Então, enquanto eu não estou abastecendo, eu estou agitando o tanque. Tá. Então, eu entrego homogeneidade lá dentro do drone. Para que eu coloque a cauda lá, ela já está realmente pronta para que ela seja aplicada, né? Entendi. E eu consigo contabilizar quantos litros eu consumi durante o dia. Legal. E tudo mais. E aí tem alguns avanços, como medição de temperatura para biológicos. Tem N coisas ainda que estão por vir ainda. E se isso foi feito a 4 mãos, a IFM sentou com o Alagro e desenvolveram, entendeu a necessidade e foi desenvolvendo a 4 mãos. Isso, exatamente. E aí qual a Rodrigo. solução que a IFM deu para essa... Isso, na verdade nós utilizamos aí como coração da medida, né? O novo SV3051, ele é um sensor de vazão tipo Vortex, né? Então, como estamos usando líquido, é um produto bem preciso, tá? Esses sinais são enviados para uma coletora de sinais, que é esse carinha aqui, tá? CR2052, que você pode encontrar no site da IFM. Isso. Todos os produtos são encontrados no nosso eShop da IFM, né? Não só os produtos, mas as aplicações também. Exatamente. Desculpa. Tá? E aí essas informações elas passam para essa IHM, aonde no caso lá dos testes, né, o operador pode vir, digitar aqui o set point, né, e ter as várias informações e feedbacks. Então, nessa tela nós temos o quanto está passando instantâneo, Tá. o totalizado também, tá? Nós temos também o estado da solenoide, se ela está aberta ou fechada. Então isso te dá um controle, um diagnóstico para o cara que está abastecendo ali, né, no momento, o operador. E o interessante de tudo isso foi que essa IHM, além de ela demonstrar todos os dados, né, que o operador precisa ali na hora do abastecimento, ela é passível de customização, porque aqui dentro nós temos um código, um software, né, de codificação aberto no mercado, que é conhecido por muitos programadores, tá? Então você consegue fazer uma lógica de controle aqui do jeito que você quiser. Então, por exemplo, se o André, dentro de alguns meses, achar outra necessidade dentro do abastecedor, né, nós podemos somente adicionar, né? A única coisa que nós fazemos é mapear todos esses sinais dentro desse cara aqui, tá? Então é uma solução que ela é simples de você programar, tá? E ela é passível de expansão. Então qualquer diferencial no mercado a gente pode cobrir fazendo a configuração nesses caras, tá? E Thiago, a gente sabe que o campo, né, é um ambiente muito desafiador às vezes, né? Tem chuva, poeira, esses equipamentos são todos à prova de... Isso, IP67, tá? IP67. Temos alguns equipamentos que são IP69K também, tá? Que estão sendo inseridos na linha mobile, né? Que o João é responsável por isso. Mas nós temos a classe de proteção, a gente já tem que pensar que o trator, ele vai ter ali uma pessoa com mão de obra escassa, não qualificada. Então, às vezes, ele pode achar que isso aqui é robusto o suficiente que ele pode bater o trator. Né? E não é bem assim. Né? Nós temos que também contabilizar a chuva, né? Poeira, vibração. Então nós temos várias variáveis que o hardware ele tem que suportar.
Então, a maioria dos equipamentos da IFM, né, da linha mobile, possui a certificação E1, né, que é muito importante aí para a parte mobil, né? Então, esses equipamentos a gente consegue garantir que o cliente vai ter uma qualidade excepcional para colocar no campo, tá? Não é todas as garantias, né? Nós temos a garantia de 5 anos para todos os equipamentos da IFM, então isso prova a robustez do produto no campo, né? Entendi. Então isso que é importante, porque no agro assim, o ambiente ele é muito agressivo, né? Entendi. Quanto tempo você está com a IFM já, André? Mais ou menos? Uns 4 anos, não, Thiago? Mais ou menos. Já. Uns 4 Mais ou anos. menos 4 anos. Que legal. Desde a época da pandemia a gente já estava, né? Então, Sim. Isso aí. Bacana. Quer dizer, então que legal que a IFM está realmente participando desse processo de revolução, transformação aí da Lago, né? Não, exato. Essa parceria- Ela veio como um fornecedor de suprimentos comum. Tá. E aí nas nossas conversas de bastidores a gente viu que tem muito mais potencial. Bacana. E não só potencial, mas um time da IFM preparado e junto para o desenvolvimento. Tá. Né? Não só um comercial que vai lá tirar um pedido. Sim. Mas não, embarca nas nossas loucuras e vamos lá e vamos fazer. E o que importa é chegar a tecnologia que seja usável, com muita usabilidade lá no produtor final. Sem dúvida. Então não adianta de nada a gente enfeitar tanto o pavão se aquilo que chegar lá vai chegar quadrado para aquela mão de obra que eu tenho. Então tem que pensar na dor do produtor Perfeito. e levar. E a questão da robustez, né? Tá. Isso é fundamental. A gente falou sobre a indústria 4.0. Tem um ambiente controlado na indústria. Muitas vezes agressivo, hostil, mas é controlado. Uhum. Na agricultura, não. Ele é hostil, ele é pesado e não é controlado. Sim. Às vezes você não consegue prever o que vai acontecer. Não vai, não consegue. Sim. Né? Chuva, poeira, trepidações, vibrações. Eu não consigo resolver vibração numa máquina. Uhum. Uma máquina, uma plantadeira tem contato com o solo. Então, hora ela está vibrando mais, hora vibra menos, mas que vai vibrar, vai. É diferente de eu pegar um motor elétrico lá na indústria que eu consigo atenuar as vibrações dele. Verdade. Né? Ali não, na máquina agrícola não. Uhum. Então, a robustez é muito importante Sim. nesse momento, né? E ter equipamentos realmente confiáveis como os equipamentos da IFM é fundamental para a tranquilidade do nosso processo. Não, que bacana. E assim como você é um especialista que veio do setor, trabalhou, né, no dia a dia, sua carreira foi desenvolvida na área de agrícola, né, e você fala, você conhece, você tá crescendo porque você conhece, fala a linguagem do produtor, do campo. Você tem uma pessoa também como o Piscin, como o João, que são especialistas que falam, conversam, isso faz a diferença, né? Claro, além da questão aí dos produtos e tal, da robustez, da qualidade alemã, mas ter pessoas que conhecem, ele conhece o campo, conhece o setor agrícola, isso faz a diferença. E aí, para a gente poder, estamos quase chegando aqui no final desse podcast, que é uma aula que eu estou tendo aqui, tenho certeza que os nossos, quem está acompanhando também, que a gente está tendo essa aula também. E sim, estamos chegando aí na AgriShow, né? Daqui uns dias aí teremos mais uma edição, a IFM mais uma vez participando lá com um stand presente. Como é que você vê aí a AgriShow desse ano? Como é que a IFM está vindo para esse ano? Na AgriShow 2025, o que você pode dizer para o nosso pessoal aí sobre a AgriShow, as expectativas? Depois você pode também falar o que você vê aí. Uhum. Na verdade, o Rodrigo, a AgriShow é sempre a maior feira agrícola da América Latina. Né? Da América Latina. Desculpa. Então, assim, a AgriShow aqui para nós na IFM é sempre uma oportunidade, né, de primeiramente aprender, porque muitas vezes a gente está expondo ali e vem uma pessoa, olha, gostei do que vocês estão fazendo, mas o meu problema é um pouco diferente. E a gente escutar e saber as tendências no mercado. Então isso é muito bom a AgriShow para nós, né? Então ano passado tivemos uma edição que nós fizemos ali uma solução para irrigação de laranja, né? Só que veio a irrigação de eucalipto e depois veio o maracujá. Então eu falei, caramba, eu estava mirando na laranja e acabei pegando outras aplicações. Sim. E o foco da AgriShow para nós da IFM é sempre conectividade, informação em tempo real. Então a gente está querendo sempre pôr a tecnologia no campo da melhor forma possível, tentar tirar um pouquinho o tabu
né, do medo, da insegurança de você colocar automação no campo. Tá? Então a AgriShow ela nos proporciona isso aí, né, nessa semana. Estaremos lá na AgriShow, depois o pessoal pode ver aqui pedir para a produção colocar aqui a data da AgriShow, né, que é sempre final de abril, início de maio. E estaremos lá, vamos colocar aqui depois como nos encontrar lá na AgriShow, no nosso stand, onde estaremos. Mas fiquem ligados aí no nosso LinkedIn, nas nossas redes sociais, que a gente vai fazer um chamamento para que o pessoal possa acompanhar lá a IFM na feira. André, eu não sei qual a sua expectativa aí, estamos quase chegando no final, mas a sua expectativa em relação ao AgriShow, se você tem alguma tendência que você vê, algo que você queira, enfim, ou vai conhecer na feira, não sei qual é a sua expectativa em relação a... A AgriShow sempre é um marco pra gente, né? É um termômetro que a gente consegue medir como vai ser o ano agrícola de todo ano. Então a gente consegue entender um pouco mais como aquele ano vai acontecer. Sempre a expectativa dos novos lançamentos. Então a feira traz isso, né? Então como o segmento agrícola está se mudando, quais são as expectativas, as visões, olhando para os fabricantes e tudo mais, né? Eu vejo que é um ano cada vez mais marcado por automações, com máquinas inteligentes, o ano passado já teve uma invasão de drones imensa. Esse ano, com certeza, a gente vai ver muito mais disso, mais máquinas autônomas, mais robôs. De fato, é uma feira que nos direciona, né? Que nos mostra o pouco de que cada empresa, globalmente falando, está fazendo ou pensando sobre o nosso mercado brasileiro. Né? Então, a expectativa é bem grande, estaremos lá também. A Alagro vai estar presente todos os dias da feira, alguns estandes dos nossos fornecedores. Estaremos juntos lá, com certeza. Eu peguei minha colinha aqui. A AgriShow, de 28 de abril a 2 de maio, acontece em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do nosso IFM Cast. Esse muito especial também, que é o aquecimento que nós estamos fazendo, inclusive, para a AgriShow, é o segundo que a gente faz com o cliente. E eu queria agradecer imensamente, André, a sua presença mais uma vez. Saí de lá de Lençóis Paulistas, vim para São Paulo participar aqui no nosso estúdio, aqui em São Paulo, no Tatuapé. É um prazer enorme te conhecer. Obrigado por você ser cliente da IFM, por você nos dar essa oportunidade de atender e participar dessa mudança aí, dessa transformação no campo que você está fazendo. E eu queria que você deixasse aí a sua mensagem final para o público, as suas considerações finais, né? Como é que o pessoal faz para te contatar, Alagro, enfim, fique à vontade para falar com o público, por gentileza. Ok. Bom, eu que agradeço a IFM do espaço, de poder vir bater esse papo, bem bacana, falar sobre agricultura, sobre tecnologia agrícola. Isso sempre é um prazer, é o nosso dia a dia, né? E a gente está muito inserido e gosta muito disso. A Alagro está em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, Alagro Tecnologia. Temos nosso site, alagro.agr.br. Tá? Sigam a gente lá e estamos sempre à disposição aí para contribuir e criar novas soluções para o mercado. Obrigado mais uma vez. Uma aula que você nos proporcionou aqui. Muito obrigado. Meu amigo, mais uma vez aí. Isso aí. Valeu, o terceiro que nós fazemos juntos, né? Isso aí. Segundo com o cliente. Muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza, pela sua presença. Quiser também deixar os seus contatos novamente, porque a audiência é rotativa, né? Como é que o pessoal acha aí o Thiago Piscin nas redes sociais, o contato? Fique à vontade e para dar a sua mensagem final também para o público aí, por favor. Queria agradecer a todo mundo, né, pelo convite aí novamente, né, do podcast. Bom, tem o meu perfil no LinkedIn, né? Então, o Thiago Piscin, sem H, né? Porque só não cai em outro Thiago. E gostaria de convidar para participar da AgriShow conosco e também acessar os nossos canais digitais, né? Então, geralmente, quando a gente tem alguma novidade aqui, tanto eu quanto o João, que faz sentido a gente coloca nas redes sociais. Então, temos o canal Spotify também agora, né? Então, assim, qualquer novidade que a gente tem,
não aguardar, né, muito tempo para poder entrar nas redes sociais e ver até que alguém da IFM chegue, né, para fazer uma oferta desse produto. E estou disponível aí para qualquer tipo de projeto que for necessário. Os clientes do agro, né? Certo. O importante é que tragam sempre as demandas para a gente e a gente vai conseguir fazer alguma solução aí para que o cliente tenha a tecnologia o mais cedo possível, né? Obrigado a você, Thiago. E aqui, ali nos bastidores, ali atrás, vocês não estão vendo aqui, queria agradecer também mais uma vez o meu amigo João Kobuchevski. Se o Piscin é o responsável pelo mercado agrícola, o João é responsável pelo setor de mobile, que envolve mineração e o agrícola. Por isso que estamos todos juntos aqui e fizemos esse bem bolado, vamos dizer assim, né? João, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua gentileza. Eu agradeço mais uma vez a todos pela participação. É o nosso segundo IFM Cast desse ano, o pré-aquecimento aí para a AgriShow, o segundo parceiro, cliente da IFM que participa gentilmente conosco, a Alagro, hoje. E você encontra esse episódio nas redes sociais, no LinkedIn, no nosso canal no YouTube, agora também no Spotify, né? A gente está também com ele completo no Spotify. E é isso. Então nos vemos em breve aí nas redes sociais e até o próximo IFM Cast. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau.